Bom dia, pessoal. Vamos gravar nossa videoaula com o material que eu mandei semana passada para vocês. Depois nós vamos fazer a correção das perguntas juntos, beleza? Então, o primeiro tema desse bimestre é meu ritmo. Nós vamos falar dos ritmos que têm relação com o nosso corpo, tá bom? Vamos lá. O que é ritmo? Ritmo, vem do grego ritmos, significa movimento regular. Então, designa aquilo que flui, que se move, é um movimento regulado. O ritmo está inserido em tudo na nossa existência. Então, ritmo, pessoal, é qualquer movimento regulado. Todo movimento envolve ritmo, tá? Só que tem vários tipos de ritmos aí, tá bom? Mas lembra disso, tudo que tem movimento tem ritmo. Variações do ritmo. Sabemos que nas diversas manifestações da cultura de movimento podemos encontrar a presença de ritmo, seja na sequência dos golpes de um lutador, nas passadas para arremesso no handebol, nas séries de exercícios na academia e até na sincronia de dançarinos de street dance. Pois bem, fique sabendo que ritmo é movimento, e sendo assim ele pode ser lento ou rápido, simples ou complexo, cíclico ou acíclico. Aqui na nossa aula nós vamos dar ênfase, nesse primeiro momento, para o que é movimento cíclico e o que é movimento acíclico. Beleza? Vamos ver aqui. O que é movimento cíclico? Ou o que é ritmo cíclico, né? Então, o movimento cíclico é aquele que o mesmo gesto é repetido, né? Ele é repetido várias vezes. Por exemplo, pedalar, nadar, correr, remar, não são movimentos repetitivos? Quando você pedala, não é sempre o mesmo movimento, você pega o pedal da bicicleta, pedala, é um movimento repetitivo. Para nadar é a mesma coisa, o braço vai fazer movimentos repetitivos, né? Então, quando envolve movimentos repetitivos, nós estamos falando do ritmo cíclico, movimento cíclico. Então, eu coloquei o exemplo aqui da corrida. Olha para vocês verem como é o movimento cíclico, ó. Você coloca o pé no chão, que é a fase de apoio. Depois você levanta para dar impulso, que está na fase de suspensão. Depois você apoia o outro pé no chão para dar o apoio. Aí depois você fica na fase de suspensão, depois você apoia. Então a corrida, ó, sempre tem. Apoia um pé, fica em suspensão. Apoia outro pé, fica em suspensão. E olha como o movimento se repete. Então quando o movimento se repete em ciclos, ele é um movimento cíclico. Guarda isso, tá bom? Cíclico é aquele movimento que se repete. O que seria um ritmo ou movimento acíclico? Então, movimentos acíclicos são aqueles em que os gestos não são repetidos, né? Os gestos não são repetidos. Ou seja, para cada ação você faz movimentos diferentes, usando grupos musculares diferentes. Por exemplo, lutar, praticar ginástica artística, praticar esgrima, fazer fintas nos esportes coletivos, né, quando você engana o adversário, entre outras coisas. Coloquei aqui para vocês o exemplo da ginástica artística, né, ou ginástica olímpica. Olha aqui, a nossa ginasta está fazendo um movimento simples, né, uma roda, conhecida como estrelinha. Olha só, na primeira parte do movimento, ela está com o pé no chão e o corpo inclinado para pegar impulso. Depois ela vai tirar o apoio do pé e começar a colocar o apoio das mãos. Depois ela vai estar com as duas mãos no chão e sem apoio nenhum nas pernas. Depois ela vai retirar o apoio das mãos, voltar o apoio para os pés e terminar o movimento na postura contrária do que ela estava no começo, ó. Aqui ela estava de frente para um lado e aqui ela ficou de costas, certo? Então viu que o movimento não se repetiu? Não se repetiu? Ele começou de um jeito e terminou de outro jeito. Então quando o movimento não se repete, quando ele é quebrado, é um movimento ou ritmo acíclico. Guarda isso. Quando o movimento não se repete, é acíclico. Quando se repete, é cíclico. Beleza? Facinho para entender, né?
Algumas ações nos esportes, que é uma observação importante, tá? Podem requerer movimentos cíclicos e acíclicos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, no basquete, o jogador precisa correr enquanto faz um passe. Correr, né? O que é correr? Correr não é um movimento cíclico, você faz um apoio, uma suspensão, um apoio, uma suspensão. Você pisa no chão, tira o pé do chão, pisa no chão. Então, o atleta precisa correr. Ao mesmo tempo, ó, ele precisa fazer um passe com os braços, né, com os membros superiores. Ele vai ficar fazendo vários passos, repetindo o movimento várias vezes? Não, né? Ele vai fazer uma vez só. Então é um movimento acíclico. Então nesse esporte aqui, ó, ele está combinando o movimento cíclico, que é o da corrida, e o movimento acíclico, que é do braço. Tá bom? Então você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando se repete, como é o caso da corrida, é cíclico. Quando não é repetitivo, quando é feito quebrado, caso do passe aqui, é um movimento acíclico. Tranquilo, né? Agora vamos falar do ritmo do nosso corpo, né? Agora que você já sabe que o ritmo possui algumas variações, como nós vimos anteriormente, né? Vamos ampliar nosso conhecimento e conhecer outros tipos de ritmo. Nosso próprio corpo tem ritmos variados, como nos batimentos do coração, na respiração, na produção de hormônios e na própria regulação da temperatura corporal. Durante o passar do dia, temos picos de alguns desses fenômenos biológicos. Então, vamos ver como é que nosso corpo, em qual ritmo nosso corpo funciona. Tá? Agora não tem a ver com o movimento que a gente faz, mas com o funcionamento do nosso corpo. Aqui nós temos o ciclo circadiano hormonal. Essa figura aqui vocês vão achar na apostila de vocês também, tá? Nossa, aqui ficou escuro, vou marcar, ó. Então, a tabela a seguir... Ixi, não vai dar para marcar não. Mas aqui, a tabela a seguir mostra... Deixa eu ver se dá para marcar de outra cor. Não piorou. Então aqui. Não dá. Então está escrito aqui, ó. A tabela a seguir mostra a produção de hormônios no nosso corpo, né? Durante o dia e durante a noite. Então, cada linha aqui representa um tipo de hormônio. Vamos começar aqui, ó, pela linha azul, que representa o hormônio GH. Esse hormônio aqui, ó, GH, ele é o responsável pelo crescimento dos nossos tecidos, crescimento dos nossos músculos, dos nossos ossos, até pela queima de gordura. Quem está na fase de crescimento produz bastante GH naturalmente, né? Vamos ver aqui, ó, lá no começo... Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó, à noite. Vamos ver como é que está a produção de GH. Olha a linha azul, ó, tá lá no alto. Então, à noite, a produção do GH é altíssima. Aí, conforme vai amanhecendo, durante o dia, ó, olha aqui. Durante o dia, a produção de GH, do hormônio de crescimento, diminui, né? E depois volta a subir de novo à noite, ó. O que significa isso? Que nosso corpo produz mais hormônio do crescimento durante a noite. Então, nosso corpo cresce mais e se recupera durante o nosso sono, durante o nosso descanso. Tá bom? Vou apagar aqui. Vamos ver agora o segundo hormônio, que é o cortisol. Cortisol, pessoal, ele é conhecido como o hormônio do estresse, né? Então, o cortisol é um hormônio que vai ser produzido em altas quantidades quando o nosso corpo está em condição de estresse. O estresse não é só estresse psicológico, né? Estou estressado, pode ser estresse físico também. Então é importante, não quer dizer que é um hormônio ruim. Nosso corpo também precisa do estresse para ele ficar alerta, para ele ficar atento. Então o cortisol é o hormônio que deixa o nosso corpo atento. Vamos ver aqui, ó, representado pela linha laranja. Durante a noite, a produção de cortisol está lá embaixo. Então aqui, ó, durante a noite, está lá embaixo. Por quê? A gente está dormindo, nós estamos num estado de relaxamento, não tem estresse dormindo, né? Sei que você tem um pesadelo. Aí, conforme a gente vai acordando, olha aqui, bem no começo do dia, ó, no início do dia, o nível de cortisol sobe muito. Por quê, pessoal? Para você acordar. Para você acordar não é o momento que você fica em estado de alerta.
Então, quando você fica em estado de alerta, é o cortisol que está agindo ali no seu corpo, tá bom? Então, para a gente acordar, o hormônio do estresse, o cortisol, ele aumenta lá em cima, né? Por isso que as pessoas costumam acordar de mau humor, né? Porque esse hormônio deixa a gente de mau humor mesmo. Aí, durante o dia, ó, se não acontecer nada, né, de ruim na vida da gente, o hormônio do cortisol vai diminuindo a produção, até cair lá à noite, ó. À noite ele está baixinho de novo. Aí algumas situações podem variar, se você passa nervoso, se você passa estresse, ou se você pratica alguma atividade física muito intensa, aí o hormônio do cortisol vai subir de novo. Sempre que o seu corpo está em alerta, nós dizemos que ele está estressado e a produção de cortisol aumenta, tá bom? Vamos ver a próxima linha aqui agora, ó. Esse hormônio aqui que é muito legal, ó, que é a melatonina. Melatonina, pessoal, é o hormônio responsável pelo sono, que faz a gente ter sono, a gente dormir, tá? Esse hormônio aí da melatonina, a produção dele, esse hormônio do sono, quando vai ser maior a produção, de dia ou de noite? À noite, né? Ó. Então, olha aqui de noite, produção de melatonina está no máximo. E durante o dia, ó, ela vai caindo, né? Ela vai caindo e fica baixinho durante o dia. E durante a noite, ela volta a subir, tá? A produção desse hormônio aqui é bastante afetada pela luz. Quando a luz do dia aparece, né, nosso corpo para de produzir esse hormônio, porque nós somos seres de hábitos diurnos, né? Então, durante o dia, nosso corpo produz pouca melatonina. Conforme vai escurecendo, ele vai produzindo mais melatonina, por isso que a gente sente sono, tá bom? E por último ali, não é um hormônio, mas é a temperatura corporal, né? Nosso corpo está o tempo todo regulando a sua temperatura, né? Fica ali entre 35 e pouco, 36 graus, a temperatura normal, né? Só que durante a noite, nossa temperatura corporal, que ó, representada pela linha vermelha, ela fica lá embaixo, ó, certo? Lógico que não vai zerar, né, pessoal? Mas ela baixa alguns grauzinhos, né? Por isso que a gente dorme de cobertinha lá à noite. Quando a gente vai dormir, começa a dar um friozinho um pouquinho maior, né? Porque nosso corpo está relaxado, para de produzir calor e a temperatura corporal fica lá embaixo. Durante o dia, né, por causa até do sol mesmo, ela vai subindo, né? Se você faz exercício físico, né, se você anda, a temperatura do corporal, o corpo vai esquentar mais, então vai subir mais ainda. E durante a noite, ó, ela volta a cair, beleza? Agora nos próximos slides nós vamos ver alguns fatores que influenciam nesse ritmo aqui, ó, tá? Ele era funcionar como reloginho, né? De dia e de noite vai se regulando, mas alguns fatores influenciam nesse ritmo do nosso corpo. Então, ó, aqui não, aqui nós já falamos, né? Aqui é só a explicação daquilo que eu já falei, tá, pessoal? A linha laranja representa o cortisol, a linha vermelha representa a temperatura corporal. Então, aqui ó, são os fatores exógenos. O que é um fator exógeno, pessoal? O fator exógeno é aquele que vem de fora do nosso corpo. Quando a gente fala de fator exógeno, é aquilo que vem de fora, que não está no nosso corpo, tá bom? Então, quais são os fatores que influenciam no ritmo do nosso corpo? A melatonina, como eu já disse para vocês, qual é o fator que influencia na produção da melatonina? O principal fator que influencia, ó, é a luz. Quanto mais luz tem, menos melatonina nosso corpo produz, né? Por isso que de dia dá menos sono, tá bom? E o GH? Qual o fator que influencia a produção do GH, que é o hormônio do crescimento? O principal fator de fora é o exercício físico. Quem pratica mais atividade física produz mais GH, tá? Como eu disse, quem está em fase de crescimento já produz bastante GH naturalmente, porque o corpo está crescendo. Mas um adulto, por exemplo, produz GH? Produz, só que para produzir mais, precisa fazer exercício. Por isso quem faz musculação, o músculo cresce, né? Porque o corpo vai produzir GH e o músculo vai aumentando de tamanho, tá bom? Então, o fator exógeno de fora que influencia a produção do nosso hormônio do sono, da melatonina, principal é a luz. O fator exógeno que vem de fora do nosso corpo, que produz GH,
exercício físico. Tranquilo? Vamos para o próximo. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, quais fatores que influenciam na produção desse hormônio? Então, o principal também aqui, ó, fator que vem de fora do nosso corpo, fator exógeno, que influencia a produção do cortisol, é o exercício físico. Então, para fazer exercício, o nosso corpo precisa ficar em alerta. E para ficar em alerta, ele precisa produzir o cortisol. Qual outro fator? Situações de estresse. Então, se você passa aqui um nervoso, ó, seu corpo vai produzir bastante cortisol também. Tá bom? Então, você passa uma situação de muito estresse, né? Quando você está andando de bicicleta, quase cai de bicicleta, o coração não dispara de repente, porque você teve uma descarga de cortisol, para o seu corpo ficar alerta. Você está passando perto de um portão, o cachorro late, o coração não dispara, você não dá um pulo. O que aconteceu? Uma descarga de cortisol, para o seu corpo ficar alerta, né? E também tem os estresses psicológicos, né? Os nervosos que a gente passa na vida. Tudo isso aumenta a produção do cortisol. E a temperatura corporal? Qual fator de fora do corpo? Qual fator de fora do corpo aumenta a temperatura corporal? Isso é fácil, né? A temperatura do ambiente. Quando está mais calor, nosso corpo também vai ter a sua temperatura aumentada. E a atividade física também. Se você está fazendo exercício físico, o seu corpo também vai aumentar de temperatura, né? Por isso que a gente começa a suar, para regular a temperatura. Beleza? Então, esses são os fatores que influenciam no ritmo do nosso corpo, tá? Fatores como a luz, como exercício físico, situações de estresse, temperatura do ambiente, tá? E atividade física. Se não entendeu a aula, é só ler o slide certinho que você vai conseguir entender tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar depois para mim no WhatsApp. Concluindo, pessoal. Então, vimos que o ritmo está presente em tudo. Há ritmo nos movimentos que produzimos, mas também há ritmos que regulam o funcionamento do nosso corpo. Também vimos que há variações no ritmo. Alguns ritmos são cíclicos, ou seja, são repetitivos, e outros ritmos são acíclicos, ou seja, não se repetem com regularidade. Tá bom? E por fim, vimos que alguns fatores exógenos que vêm de fora do nosso corpo podem influenciar nos fatores endógenos. O que é endógenos? Que vêm de dentro do nosso corpo. Alguns fatores de fora podem influenciar o ritmo de dentro do nosso corpo. Tranquilo? Então dá uma lida com tranquilidade nessa conclusão aqui, que vocês vão conseguir entender bastante o conteúdo dessa aula, tá? Aí eu vou mandar para vocês já a correção das nossas perguntas. Valeu, pessoal. Tchau.